é uma abordagem para oitavo ano mesmo, tá? Não é uma aula de quadrilátero de matemática, é uma aula básica de quadriláteros, tá? Então, vocês não vão aprender aqui, por exemplo, coisas mais avançadas, mas sim ideias bem elementares, tá? Essas ideias são muito importantes, certo? E outra coisa, não vou demonstrar nada, tá? Não vou demonstrar. Não vou fazer exercícios do tipo prove que. É só a teoria que muita gente não sabe, tá? Eu vejo que muita gente não sabe o que é uma definição. Tem muita gente que não sabe nem o que é um trapézio, certo? Tem gente que vai na academia malhar o trapézio, o músculo trapézio, e não sabe o que é um trapézio. Tem gente que trabalha em circo e não sabe o que é trapézio, tá? Isso a gente vai ver nessa aula. Quero perguntar para vocês o seguinte. Talvez ela saiba o que é um trapézio, mas ela não sabe definir. Acho que não sabe nem o que é um trapézio, Vinícius. A gente vai ver isso. Primeira coisa, eu quero que vocês me falem o que é um quadrado. Defina quadrado. Defina quadrado. A coisa mais triste do mundo é quando eu dou aula para os alunos de sólidos geométricos. Eu levo aqueles sólidos bonitos para os alunos, sabe? Eu levo os octaedro, um dodecaedro, não sei o quê. E aí, o aluno fala para mim aqueles quadradinhos, professor. Sabe aqueles quadradinhos que a gente fez na aula? Sabe quando eu levo às vezes um poliedro bola de futebol. Os alunos chamam de quadradinho. Eles chamam o cubo de quadradinho. O Kiko, sabe o Kiko? Aquele ingrato, aquele Kiko, ele queria uma bola quadrada. Uma bola quadrada seria uma coisa impossível, tá? Porque o quadrado é plano. Na realidade, o Kiko queria uma bola cúbica. Não tem como ter uma bola quadrada, certo? Porque se a bola fosse quadrada, ela seria 2D. E o mundo é 3D. Sabe que o mundo é 3D, né? O mundo é 3D. Você precisa de óculos 3D no cinema para ter impressão que está saindo da tela. Então, a nossa realidade é 3D. Certo. Eu vi uma definição aí. Acho que 3 alunos falaram assim, que quadrado possui 4 lados iguais, certo? Quadrado é um quadrilátero que tem 4 lados iguais. Essa definição é correta? Já caiu em concurso e a pessoa errou. Quadrado é uma figura de 4 lados iguais. Isso está errado. Por quê? É errado definir quadrado como uma figura de 4 lados iguais. Por que está errado? Por que está errado? Ninguém vai falar nada? Por que falar que quadrado é uma figura... Não, tá bom, congruente. Professor. Mas vamos sentir. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. A maioria aí deu a definição certa. Por que vocês não falam? Só 3 falaram errado. Certo? Muito obrigado, Ana Clara. Só 3 falaram errado. Estou perguntando. Quadrado é uma figura que possui 4 lados iguais. 4 lados congruentes, pode ser. 4 lados de medidas iguais. Por que está errado a definição que quadrado é uma figura que possui 4 lados de medidas iguais? Por que está errado? Não, pessoal. Guilherme e outros falaram usar a palavra igual está errado. Tudo bem, mas vamos supor no sentido comum. Quadrado não é uma figura de... Não, losango não é quadrado. Tá. Pessoal, tem gente que fala quadrado é uma figura de 4 lados iguais. Olha aqui, ó. Alguém acha que isso é um quadrado? Alguém acha que isso aqui é um quadrado? Tem 4 lados iguais, não tem? Sim. Beleza. Eu estou usando igual no sentido pop. Tá? Ah, Otávio, mas tem que ser um polígono. Beleza. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu abrir mais as pernas. Essa figura aqui tem 4 lados iguais. Isso aqui é um quadrado? Não. Tem 4 lados iguais. É um quadrado? Paralelos? Beleza.
Esse lado é paralelo a esse. Esse lado é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. E os 4 lados são iguais. Aliás, o centro da bandeira do Brasil. O centro da bandeira do Brasil tem 4 lados iguais. É um quadrado, aquela parte amarela da bandeira do Brasil? Ela Não. tem 4 lados iguais. É um quadrado? Não. Pessoal, não dá para falar que quadrado é um polígono que tem 4 lados iguais. Tá errado. Quadrado é um polígono que tem, ao mesmo tempo, 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Deu para entender? Quadrado não basta ter 4 lados iguais. Ele tem que ter 4 lados e 4 ângulos iguais. É o E. Lembra que eu expliquei do E? A pessoa que é proibida de entrar no supermercado porque entrar com cachorro e sem camisa? Quer dizer, ela pode entrar com cachorro, ela pode entrar sem camisa, ela não pode entrar com os dois. Mas aquele E tá errado, mas nesse E tá certo. O quadrado tem que ter 4 lados. Vamos ao termo certo. Congruentes. Ou 4 lados de medidas iguais. Mas se você falar iguais, tá valendo. E 4 ângulos congruentes. Ou seja, em outras palavras, isso tem um outro nome, congruentes não. Congruente significa iguais, é um termo técnico para lá de medidas iguais. Então, 4 lados iguais, 4 ângulos congruentes, eu posso falar que é um quadrilátero regular. Tá? E é um quadrilátero regular. Isso é mais importante que vocês imaginam. Tá? Por que tá errado falar que quadrado tem 4 lados iguais? Porque existe um nome para as figuras que têm 4 lados iguais. Como chama os polígonos que possuem, os quadriláteros que possuem 4 lados iguais? Qual o nome de um quadrilátero que tem 4 lados iguais? Como chama um quadrilátero com 4 lados iguais? Isso é muito importante e cai em concurso para ferrar o aluno. Tá? Eu já vi 500 vezes cair isso, eu sempre dou na prova, ainda tem um que é. Qual o nome do quadrilátero? Não, quadrado regular é o quadrado. Eu quero saber o nome do quadrilátero que tem 4 lados iguais. Qual é? Paralelogramo? Não. Isso é muito básico. Isso tinha que ser ensinado no 5º ano, no 4º ano. É o losango. Se tem 4 lados iguais, é losango. O quadrilátero de 4 lados iguais é losango. Por que o quê, Gustavo? É a definição de losango. Por que essa figura que eu acabei de falar chama quadrado? Deram o nome de quadrado, entendeu? É igual perguntaram num grupo assim, por que seno chama cosseno e seno chama seno e cosseno chama cosseno? Aí eu perguntei, por que você chama Karina e eu chamo Otávio? Entendeu? Que alguém deu esse nome. Sim, Tá? Etimologia é outra coisa. A etimologia é importante. Etimologia é a origem do nome. Por que aquilo chama aquilo? É bobagem? Não. É muito importante. Mas o que eu estou falando agora é de o que é uma figura de 4. Como é que chama um quadrado de 4 lados iguais? Losango. A pergunta que eu estava tentando fazer é que assim, sim, ok. Mas por que quando tem 4 lados iguais é losango e não pode ser um outro? É isso que não está entrando. Por exemplo, não pode ser um quadrado. Porque losango. Quadrado tem 4 lados iguais, não tem? Tem. Mas tem figura que tem 4 lados iguais que não é quadrado. Isso aqui é quadrado? A bandeira do Brasil. Vamos lá. Bandeira do Brasil. Nossa, bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Tem a figura amarelinha ali no meio, tá? Que tem 4 lados iguais. Você concorda? Que ela tem 4 lados iguais? Olha a parte amarela. Quantos lados tem a parte amarela? 4. Não são 4. Todos iguais? Alguém acha que é um quadrado? Essa parte amarela da bandeira do Brasil? Eu nunca vi ninguém achar que é quadrado. Você entendeu? Como é que chama a parte amarela? Losango. Tem gente que acha que é posição, tá? Isso é muito importante. E nos manuais, eu quando dava aula para professor de pré-escola,
tá? Para formar professor de pré-escola, eu ensinava os professores de pré-escola que isso aqui não é um triângulo? Sim. Sim. Isso não é um triângulo? Sim. Sim. É um triângulo. Tá. Tem gente que fala triângulo de ponta cabeça. Beleza. Tem posição correta o triângulo? Se puser de ponta cabeça, deixou de ser triângulo. O Tink Wink dos Teletubbies usa um triângulo de ponta cabeça na cabeça. Triângulo é triângulo. Outra coisa. Se eu pegar um quadrado e desenhar aqui torto, deixa de ser quadrado? Eu dei 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Isso deixa de ser quadrado, ficar torto? Não. Não. Fala pra mim, o que é isso aqui? Deixa eu ver, Um pôr aqui na celular. tela. E agora? Um celular. Celular. E agora? De celular. Até se eu colocar assim, é um celular, não é? Sim. Claro que o Sim. celular é 3D, né? Celular 3D. Aqui a figura plana não é. Por que se você virar um quadrado torto, ele deixa de ser um celular? É um quadrado. Não deixa de ser quadrado. Você pode fazer Não. rotações, não pode? Com a Sim. rotação que você quiser, tá? Então, é muito importante saber a definição das coisas do jeito certo. Por que eu não posso falar que polígono de 4 lados iguais é um quadrado? Porque essa é uma das características do quadrado. Eu poderia, então, falar que o quadrado é um quadrilátero que tem... É um polígono? É um polígono. E daí? Tem um monte de outros polígonos. Então, vocês entenderam que losango é um quadrilátero de 4 lados iguais? Entendi. Muda o nome, João Pedro. João Guilherme perguntou, um objeto 3D muda o nome? Muda. Por exemplo, um quadrado, ele não tem 3D. As formas 2D, vamos dizer. Qual é o nome das formas 2D? Triângulo, quadrado, hexágono, círculo. Isso são figuras 2D, não é? Figuras 3D têm outros nomes. Cubo, esfera, cone, cilindro. Consegue entender isso? Figuras 2D. Figuras 2D, tá? Triângulo, quadrado, círculo, paralelogramo. Figura 3D. Esfera, cone, cubo, octaedro. Conseguem entender qual a diferença da figura 2D e da figura 3D, que os nomes são diferentes? Sim. Tanto que tem gente que fala que então a bola quadrada do Kiko não é uma bola quadrada, porque quadrado é uma figura 2D. E a figura 1D? Como é que chama essa figura 1D? Só tem 3 que eu conheço. Só tem 3. Reta, segmento de reta e semi-reta. Só. E a outra? Não só tem. Não, reta, semi-reta e segmento de reta. 1D. Ah. Só tem uma dimensão, certo? E 0D. Ponto. Ponto é 0D. Reta, semi-reta, segmento é 1D. Agora, 2D e 3D tem um monte. Inclusive, tem uma figura 3D que eu estava tomando aqui, porque eu não estou em casa. Olha aqui, ó. Isso é uma figura 3D, não é? Inclusive, isso aqui é um sólido de revolução. Muito interessante, ó. Muito interessante. Não passem à vontade, tá? Certo? Ok? Mas não vamos estragar a magia do Chaves, sabe? Ô, Então, Otávio, isso daí é oi. um de Yakult? É um Yakultão. Tá Yakultão. Só que não é um Yakult de outra marca, certo? É um Yakult é a marca, né? É igual a pessoa... Bom, vamos parar com isso. Agora me fala uma coisa. Toda figura que tem 4 lados iguais é um losango. Toda. Certo? Então, o que é um losango? Vamos lá. Losango é o quadrilátero que possui 4 lados congruentes. Isso é verdade, vocês concordam?
Vocês concordam que isso aqui é verdade? Ô, prof, se toda figura com 4 lados é um losango, então aquela figura que você mostrou que era tipo uma escadinha, que tinha lados iguais, aquilo é um losango? Não, porque não é um quadrilátero. Quadrilátero tem que ter 4 lados. Claro, é um polígono fechado, não é um polígono, tá? A definição de quadrilátero é... Quadrilátero tem uma definição também. É um polígono de 4 lados. Portanto, isso daqui não é o losango, porque não é um polígono. Isso aqui é um polígono, mas não tem 4 lados, tem 5. Então essas duas coisas aqui não são losango, tá? Porque não são polígonos. Depende do jeito que você define. Você concorda que definir uma coisa é meio que o gosto? Você dá um nome para a coisa. Por exemplo, eu tenho uma gata chamada Pipoca. A Paula tem 89, imagina dar um nome para cada um. A Paula que definiu o nome de cada gato dela. Eu que defini o nome dos meus gatos. Eu que defini, é isso. Mas eu posso também inventar um nome. Nas provas, eles põem muito número irado, números amigáveis, números montanheses. Até definiram como um número alfafa. Toda prova não faz uma definição Número de um feliz. Tem número número feliz. feliz, número azul. Eu coloquei no Olímpio Mate, número hobbit. Se define ao teu gosto. Agora, tem definições que é clássicas. Imagina se você quiser mudar a definição do nome, por exemplo, de alguma coisa que já está consolidada. Por exemplo, você quer mudar a definição de para cima e para baixo. Pode, não pode? Para lá não pode ser para baixo, para cá, para cima? Pode. Então, você tem definições consagradas e não. Tá bom. Então, a coisa mais importante aqui... Número de ouro. Número de ouro. Isso, é uma definição, é um nome, tá? Se define. Mas essa definição de losango, ninguém tá achando nada estranho aqui? Bom, deixa eu colocar aqui no Google outra coisa. Quando toca a bandeira do Brasil, o povo tá falando aqui que é isso, Otávio? Tá fazendo protesto? Não. Vamos lá. Abriu uma figura aqui. Essa figura aqui é um quadrado, você concorda? Alguém discorda que isso aqui é um quadrado? Concordo. Tá? Concordo. Se eu entortar o computador, é um quadrado também, certo? Essa figura aqui é um losango? Essa figura que está aí na lousa, essa que está aqui, ó, na parte preta, aqui no meio, isso aqui é um losango? Não. Eu acho que sim. O que é um losango? Losango é o quadrilátero que possui 4 lados congruentes. Vamos lá. Vamos contar os lados juntos. 1, 2, 3, 4. Tem 4 lados? Tem 4 lados? São congruentes? Sim. Losango é o quadrilátero que possui 4 lados congruentes. Essa figura é losango? Olha que a Luísa questionou. Mas os ângulos de um losango não têm medidas iguais? Não. Os ângulos de losango têm medidas iguais. Mas isso é outra coisa. Aqui não está falando que losango tem... Não está falando nada de ângulo. Losango é o quadrilátero que possui 4 lados congruentes. É isso. Certo? Tá? Então, olha ali. Isso aqui é um losango? Tem 4 lados iguais e é um quadrilátero. É um losango? É um losango. Mas, Otávio, isso não é um quadrado? Por que você está falando que é um losango? Ô, Rita, como é que chama quem mora em Coruripe? Coruripense. Rita é coruripense. Ah, Otávio, que mentira. Você falou para nós que ela era alagoana.
A Rita é alagoana ou é coruripense, pessoal? Os dois. Dica, a cidade Ela é de os dois. Coruripe fica no estado de Alagoas. Ela é os dois. Por que uma coisa não pode ser outra? Ah, mas a Rita é também mulher. A Rita é mulher. E a Rita torce pro CSA? Não torce, não, né? Para quem. Não sei nem se a Rita gosta de futebol. Então, você é um monte de coisa. Agora, se a Rita torce pro CSA, eu não sei. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com o ser coruripense ou alagoano. Mas todo mundo que é coruripense também é alagoano, concorda? Todo mundo que é coruripense também é alagoano. A Rita tá falando, eu não torço para time de Alagoas, não. Eu torço pro time de. Eu torço pro time de Mato Grosso, friburguense. Ela torce pro friburguense, time do Mato Grosso. Bom, deve torcer para um time grande, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Torce pro Cruzeiro, o Atlético. É bom que Minas Gerais vai ganhando na fita. Entendeu? O prefeito da cidade de Belo Horizonte, onde a Mel mora, era presidente de um time de futebol, de um dos grandes. Flamengo, time grande. Então a Rita é flamenguista. Tem alguma coisa a ver ela ser flamenguista ou alagoana? Ela pode ser flamenguista ou alagoana? Pode, não pode? Pode. Mas ela não pode falar, eu sou coruripense, nem sei mais se é coruripense, esqueci. Eu sou coruripense e mineira. Ela pode escolher que é mineira? Não tem opção. Porque se ela é coruripense, ela é alagoana. Uma coisa tem relação com a outra. Agora, se ela é flamenguista, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser até estrangeira. Eu sou flamenguista e eu sou habitante do Burkina Faso, os países lá da África. Beleza, pode ser. Se ela quiser também torcer para o Real Madrid, que é de outro país, ela torce. Porque não tem uma relação com o outro. Agora, quadrado e losango tem. Todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Entenderam isso, pessoal? Todo losango, mentira. Contrário. Errei. Todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Isso significa, só um minuto, Vinícius, significa que eu posso fazer um conjunto aqui. Aqui moram todos os losangos. Mentira, aqui moram todos os quadrados. E aqui moram todos os losangos. Como é que chama esse tipo de diagrama aqui? Como é que chama esse diagrama? Eu já falei tanto dele. Esse diagrama chama diagrama do quê? Diagrama de árvore? Não, né? Diagrama de Venn. Eu posso falar que o que está conjuntos quadrados está contido nos conjuntos losangos. Todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. E o losango da bandeira do Brasil está aqui, ó. O losango amarelo da bandeira do Brasil, que não representa o nosso ouro, mas tudo bem, pode falar que sim, porque é mais bonito. E aqui está o quadrado. E aqui está, por exemplo, o retângulo, que não é losango, certo? Pode falar, Vinícius. Eu vou sair rapidinho, porque o computador aqui tá dando uns negócios errados aqui. Aí eu vou sair e já entro de novo. Tranquilovski, tá? Pessoal, algum comentário, pergunta? Vocês estão percebendo que isso aqui é extremamente importante que eu estou falando? Percebe que é extremamente importante? Que as pessoas acham que a classificação das coisas é em grupo separado. Tem até um livro de um escritor argentino chamado Jorge Luiz Borges. Tem gente que adora, ele é ótimo, Jorge Luiz Borges, tá? O Jorge Luiz Borges, ele faz um texto que ele classifica os animais. Aí os animais se classificam em vertebrados, que pertencem ao imperador, que pintados, cachorros, leitões. Ele vai colocando que pertencem ao imperador, ferozes, fabulosos. É uma classificação aleatória, tá? Eu vou ver se eu acho o texto. Então, essa classificação do texto Jorge Luiz Borges é aleatória, certo? É aleatória, entendeu? É uma piada. Não dá para você classificar as coisas em caixinhas.
certo? Principalmente os polígonos, eles são bem complexos. Então, eu vou definir os principais quadriláteros, eu quero que vocês prestem muita atenção. Então, vamos lá. O que é um quadrilátero? Qualquer polígono que tenha 4 lados iguais, 4 lados é um quadrilátero. Então, eu não vou escrever é o polígono que tem, tá? Eu só vou escrever a característica. O quadrilátero tem 4 lados. Tá certo? Eu tenho que elaborar uma frase completa, com sujeito e predicado, escrevendo assim: quadrilátero é o polígono que possui 4 lados. Se eu colocar assim, vocês entendem? Vocês sabem o que é definição, né? Definição é uma frase que explica exatamente o que a coisa é. Definição é uma questão muito complicada, tá? Por exemplo, em geografia tem a definição do que é planalto. Em biologia tem a definição do que é espécie. São definições fáceis, mas, por exemplo, em língua portuguesa é dificílimo definir o que é sujeito. Tanto que os gramáticos não entram em acordo sobre a definição de sujeito. É uma polêmica muito grande, porque não é fácil. É igual matemática. O que é matemática? Por exemplo, biologia. O que é biologia? Ciência que estuda a vida, concorda? Concorda que a ciência que estuda a vida é biologia? Aham. Bem simples de entender o que é biologia, certo? Ah, mas então história é biologia, porque história estuda seres vivos. Eu sei que tem essa polêmica, mas se você falar que história estuda a vida, você sabe que está errado. Se eu falar que biologia é ciência que estuda a vida, biologia, ciência, estuda a vida, é bem claro. Você sabe que corpo humano é estudado em biologia, os animais é estudado em biologia, ecologia é estudado em biologia, a vegetação, as plantas é estudado em biologia, as doenças é estudado em biologia, porque é muito claro o que é matemática. O que é matemática? Vocês conseguem definir o que é biologia? Que é biologia, sim. Mas vocês conseguem... Oi, Inaí, que bom que você vem junto com a Maria Eduarda, eu nem sabia que vocês eram amigas. Seja muito bem-vindo, Inaí. Gosto muito de você e gosto da Maria Eduarda. Quando eu vi a Maria Eduarda, não dei muita atenção para ela, porque eu estava muito nervoso. Mas eu gosto muito da Maria Eduarda também. Ela é prima de um grande amigo meu, Rafael. Ela é só amigo de todos, dos irmãos dele também. Olha para você ver. Matemática estuda os números. Eu falei de número até agora. Isso aqui era número? Quadrilátero é número? Isso aqui é estudo de número? Tem o número 4. Beleza, tem o número 4. Então, geografia deve ser número também, porque geografia estuda um monte de número, né? História, 1922, quando aconteceu a Revolução Tenentista. Então, é número. Você sabe que matemática não é ciência do número. Como é que chama a parte da matemática que estuda os números? Como chama? Álgebra. Não. Como chama a parte da matemática que estuda os números? Vocês não sabem disso, pessoal? Aritmética. Aritmética, certo? A parte da matemática que estuda os números é aritmética. Geometria não estuda número, concorda? Geometria não estuda número? Ah, mas tem números, uai, mas então física é matemática, né? Porque física também tem número. Geografia, quando o professor manda calcular a distância de fuso horário, é matemática também, né? Direito trabalhista, quando você vai calcular a divisão de uma herança, é matemática. Não, né? Então tudo é português. Eu não estou falando em português. Isso aqui é uma aula de português? Mas em que língua eu estou falando? Estou falando em Esperanto? Em Swahili? Estou falando em português. Não é aula de português, certo? O fato de ter número não tem, certo? Então, você concorda? A gente sabe que não é a ciência que estuda os números. Isso não dá nem para achar que é. Isso a gente já sabe que não é. Tem gente que fala matemática é ciência que estuda os números e as formas. Também é uma definição horrível, né? Porque, e lógica? Quando a gente fala de uma tabela verdade, do ou e do e, conjuntos, união de conjuntos é forma? É número? Ou então, matemática não é português porque usa letras no lugar de números. Então,
É ótimo esse exemplo. É ótimo esse exemplo. Então, vocês percebem que definir é uma coisa bem difícil? Qual que é a definição de matemática? Ninguém sabe, tá? Tem muitas pessoas que tentaram falar. Tem muitos teóricos que definem matemática. Por exemplo, você acharia estranho se perguntar numa prova de Olimpíada aqueles problemas que fala que uma pessoa falou a verdade e outro falou a mentira? Fala, Mariazinha disse que quem comeu o pão falou a verdade. Ninguém acha estranho quando essa questão cai na UBMEP, você concorda? Você concorda que essas questões são... Você consegue... Você lê essa questão, você sabe o que está falando. Você sabe que é matemática, concorda? Ninguém acha estranho. Eu, esses dias, fiz uma questão da UIN que tinha lá os vasinhos do Harry Potter e você tinha que descobrir qual que tinha veneno. Lembra daquele problema, quem estava na aula? Ninguém acha estranho estar aquilo na prova de matemática. Mas e se eu colocasse um problema aqui na prova de matemática falando sobre, por exemplo, ecossistema? E não ter nada assim, falar assim, qual é o bioma do jacaré do papo amarelo? Alguém ia achar que isso é matemática? Eu não acharia. E se eu mandasse se analisar se a oração aqui é coordenada ou subordinada? Oração coordenada adversativa? Ou perguntasse para vocês se essa rocha aí é magmática, metamórfica ou sedimentar? Você sabe que isso não é matemática. Mas você sabe que se perguntar um probleminha de lógica que você precisa raciocinar é matemática. Então, o que é matemática? Não é fácil explicar, mas você sabe o que é. Concorda? Sim. O Platão é um escritor muito importante que viveu na Grécia Antiga, e ele conta a história do mestre dele, o Sócrates. E numa das aulas do Sócrates, o Sócrates pedia para definir homem. Defina homem. Aí o Platão, muito metido, falou: homem é um bípede implume. Verdade, não é? É bípede, todo mundo aí anda com duas pernas e não tem pena. Concorda? É um bípede implume. Aí o que o Sócrates fez? Mandou pegar uma galinha, depenou, mostrou para todo mundo que o homem do Sócrates é bípede implume. Então é um homem do Sócrates. Claro que essa é uma definição errada, né? As definições às vezes são bem simples. Quando alguém cria uma lei, define o que é a coisa na lei, certo? Tá? As definições são complicadas. Por exemplo, se você for lá no Código Penal e ver o que é roubo, eu vou até mostrar isso, porque isso é bem interessante. Tá? Roubo no Código Penal. Você já viu as pessoas falarem, ele furtou o objeto de mim, ele furtou, eu tenho uma raiva. Quem que usa a palavra furtou é policial militar, é juiz de direito, não é roubão, não roubar o lanche do colega. Olha o que está escrito no Código Penal, que é roubo: subtrair coisa móvel alheia para si ou para o trem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Ou seja, para você roubo tem que ter grave ameaça ou violência. Se eu chegar lá no supermercado e colocar um salgadinho dentro do meu paletó e soltar e sair, eu não roubei, eu furtei, você concorda? Segundo o código, segundo essa definição. Mas essa é a definição jurídica. Quando eu falo, você roubou o meu coração, subtrair coisa móvel alheia, roubou o coração está lá dentro da pessoa ainda, você não tirou? Você não é aquele pessoal dos maias, fazer sacrifício humano, arrancava o coração, não. Então, a gente fala, tia, o Joãozinho roubou meu lápis. É uma outra definição, tá? As definições também são contextuais. Eu prefiro o roubo definido do Caçador de Pipas. Já leram o livro Caçador de Pipas? É um livro super fofinho. Roubo do Caçador de Pipas.
Essa definição, para mim, é melhor que as definições dos advogados. Não adianta você querer chegar no juiz de direito e falar que é roubo segundo o caçador de pipas. Olha a definição do caçador de pipas. Existe apenas um pecado, um só. Esse pecado é roubar. Qualquer outro é simplesmente a variação do roubo. Quando você mata um homem, está roubando uma vida. Está roubando da esposa o direito de ter um marido. Roubando dos filhos um pai. Quando mente, está roubando de alguém o direito de ter... direito de ter a justiça. Então, tem uma definição muito fofinha sobre o que é roubo. Peraí, vou continuar. Ai, meu Deus, não sei achar, certo? Mas tem uma outra definição de roubo do caçador de pipas. É muito legal, tá? Depois vocês procuram a definição de roubo de caçador de pipas. Por que eu estou falando isso? Porque na matemática, as definições, elas são invenções, certo? Elas são invenções que servem para aquele propósito. Tem coisas que são muito difíceis de definir. Você só entende o que é. E tem outras coisas que são impossíveis de definir. Porque quando você define alguma coisa, você define com base em outra coisa. Por exemplo, é impossível definir o que é ponto. É impossível definir o que é reta. É impossível definir o que é conjunto. Porque se você definir conjunto, vai ficar outra palavra sem definir. Você pode até definir conjunto, mas outra palavra vai ter que ser definida com base nele. Tá? Definição não é igual ao dicionário. Você vai lá no dicionário. O que é conjunto para o dicionário? Conjunto é coleção. Aí você vai lá em coleção no dicionário. Coleção é conjunto. Já viram o dicionário fazendo isso? Às vezes eles colocam assim: conjunto é coleção. Aí você vai em coleção. Coleção é um grupo. Você vai em grupo. Grupo é um conjunto. Certo? Certo? Então, é complicado. O Eric está falando. Você também não define, Eric, os conectivos lógicos, tá? Não dá para definir e ou, se então, se somente se e não, tá? Não dá para definir. Aí a Mayara está falando postulado, isso é outra coisa, Mayara. Isso é outra coisa mais complicada. Existe o postulado, que é uma regra. Postulado é aceito sem demonstração. Porque tem duas coisas em matemática, tá? Deixa eu só explicar, isso é mais avançado. Existem conceitos em matemática, existem proposições, tá? Por exemplo, um conceito. O que é um quadrado? O que é um quadrado é um conceito. Proposição. Um quadrado tem duas diagonais. É uma proposição. Os ângulos da base de um trapézio isósceles são congruentes. É uma proposição. Todo número múltiplo de 2 é par. É uma proposição. Todo número múltiplo de 10 termina em 0. É uma proposição. A soma dos quadrados catetos de um triângulo retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa. É uma proposição. Os conceitos você define. E as proposições você demonstra. Tá? Então, como que você define? Você define com base em outras coisas. E essas outras coisas você definiu com base em outras coisas ainda. E essas outras coisas você definiu com base em outras coisas, que definiu com base em outras coisas. Tem uma hora que tem que acabar, concorda, Mayara? Igual as demonstrações. Então, você existe os conceitos primitivos, que não são definidos, e as proposições primitivas, que não são definidas, e as proposições primitivas são os axiomas ou postulado. Tá? Mas isso é mais complicado. Tá? Ok? Podemos voltar para os quadriláteros? Alguém tem algum comentário sobre isso que eu estou falando? Certo? Tá. Você sabe que você pode definir até... Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vou pensar um exemplo aqui. Você tem... eu nunca assisti Pokémon, então não sei falar do Pokémon. Mas deve ter bichinhos lá no Pokémon que não são Pokémon, concorda?
Apareceu lá um dragão, um inimigo do Pokémon. Aquele não é um Pokémon, é um inimigo do Pokémon. Por exemplo, eu assisti o Lilo e Stitch. Lilo e Stitch. O Lilo e Stitch tem, por exemplo, aquele ET gordo. E tem um monte de cópia dos ETs lá, que são as cópias do Stitch. O ET gordo vai... eu não sei também, eu esqueci tudo. Não tem? Como é que chama aquele molequinho que é dono do Pikachu? Como é que chama aquele molequinho? Ash, não é? O Ash é um Pokémon? Não. Por que o Ash não é um Pokémon? Me explica. Vocês acabaram de falar que não tem, não. Só tem Pokémon. Então o Ash é um Pokémon. Segundo o Renan, e a Milena e a Mayara, o Ash é um Pokémon. O Ash é um Pokémon? É um humano. É um Pokémon humano. Certo. Eu tô entrando no extremo para explicar o que é matemática, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para os quadriláteros. Então, quadrilátero é o polígono de 4 lados, tá? Agora eu vou definir os tipos de quadrilátero. Primeiro, eu vou definir os trapézios. Trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados paralelos. Entenderam a definição? Sim. Beleza. Engraçado que as pessoas sabem o que é um trapézio. Isso aqui é um trapézio, certo? Concorda que isso aqui é um trapézio? Sim. Isso aqui também é um trapézio. Você pode fazer um trapézio assim. Isso daqui é um trapézio? Sim. O porquê do nome eu não sei. Isso é um trapézio, concorda? Isso Sim. aqui é um trapézio? Isso aqui é um celular? É. Tá. Se isso aqui é um trapézio, por que isso aqui não é? Não seria. Tenta olhar na definição. Tá, isso aqui eu acho que todo mundo entende que é um trapézio. Mas isso aqui? Não sei se vocês entenderam a figura. Não é uma foca, tá? Isso aqui não é uma foca. Vamos lá. Isso aqui é um trapézio? Ou isso daqui? Isso é um trapézio? Esses dois bichos estranhos aqui? Claro que tem que supor que é tudo retinho e que isso é paralelo a isso. Isso são trapézios? Sim. Claro que sim. Eu não falei que trapézio tem um par de lados paralelos? Viu fazendo no GeoGebra? Espera aí, vamos lá, vamos abrir o GeoGebra. Certo? É uma lesma. É que meus desenhos são ótimos. É que você não me viu desenhar um unicórnio. Super legal meus unicórnios. Desenho, Otávio, um unicórnio. A Miliane colocou no Instagram dela. Era a foto do perfil do Instagram dela, meu unicórnio. A Miliane gostou tanto do meu unicórnio, feito na aula presencial. Pessoal, então vamos lá. Eu vou passar uma reta aqui. Tá? Vou passar uma reta aqui só para fazer o suporte. E vou fazer uma paralela a ela, tá? Fazer uma paralela. Oh, meu Deus do céu, eu não queria pôr uma reta. Vou pôr um ponto, eu tinha que clicar em ponto. Eu vou passar uma paralela. Eu estou no GeoGebra Classic, tá? Ele dá menos problema que aquele outro. O GeoGebra está travando em português. Não sei se vocês perceberam. Está dando defeito. Se você entrar, dependendo do navegador que você entra, ele não funciona bem. Então vamos lá. Concorda que essa figura aqui é um trapézio? Concorda? Sim.
Agora, e essa figura aqui é um trapézio? Uhum. Ué, porque não sei. Tô conseguindo mover alguns pontos. Aí, essa figura aqui louca é um trapézio? É uma lesma. É um trapézio, concorda? É um trapézio esquizofrênico, mas é. Isso aí é um trapézio. Concorda? Olha aí, ó. Mas, Otávio, você não tem cara de trapézio. Como que você como que você define um trapézio? Tem um par de lados paralelos, é trapézio. Entenderam? Você não tem que ficar debatendo. Tem um par de lados paralelos, é trapézio. Tá certo? Entendido isso? Sim. Não tem discussão. Tem um par de lados paralelos? Não, tem que ter um único par de lados paralelos. Tá? Tem que ter um único par de lados paralelos. E é importante isso. Tem apenas um par de lados paralelos. Ah, mas eu posso definir como que tem dois par de lados paralelos? Pode, tá? Agora vamos lá. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Certo? Ok? Tá certo, galera? Tem que ter dois pares. Então, eu vou passar uma outra paralela aqui. Peraí, vou passar uma reta aqui. Passar uma reta aqui. E vou fazer uma paralela a ela. Reta paralela. Paralela a essa reta. Passando por esse ponto aqui. Essa figura aqui no meio. Como é que eu escondo mesmo? Esconder esses pontos aqui. Tá? Então, deixa eu ver. Eu vou fazer um polígono agora. Essa figura aqui é um paralelogramo, concorda? Sim. Concorda que essa figura é um paralelogramo? Essa figura que está se mexendo. Oi, Gessiane. Que bom que você veio, Gessiane. Eu gostando de você, eu queria que você viesse sempre. Concorda que essa figura aqui é um paralelogramo? Uhum. Olha. Essa figura tem quatro lados iguais. Que figura é essa, se tem quatro lados iguais? Que figura é essa que está aí na tela? É um losango, não é um losango? Losango. É um losango, né? Mas é um paralelogramo? É um paralelogramo? Sim. 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 Concorda que é um losango e um paralelogramo? Uhum. E essa figura aqui? Olha que legal. Isso é um paralelogramo, Samara? Olha aí, ó. Você falou disso, Samara. Isso é um paralelogramo, não é? Mas que figura é essa também? É um paralelo. Dois pares de lados paralelos. Por que não é um paralelogramo? É sim. Não é um paralelogramo? E é o que mais essa figura? Ah, não. Losango não é não. O que mais que essa figura é, galera? Por que ninguém responde? Tem 30 alunos aí quase. Não tem. Retângulo. É um retângulo. E se eu fizer os quatro lados iguais e os quatro ângulos retos? Faz de conta que os quatro lados estão igual. Não sei se está, tá? Mas faz de conta que tá. Que figura é essa? O que mais? É um quadrado? É um losango? É um losango? Sim. É um paralelogramo? Sim. É um quadrilátero também, né? É um monte de coisa. É igual a Rita. A Rita é alagoana. A Rita é coruripense. A Rita é flamenguista. A Rita é mulher. A Rita é filha. Deve ser, né? De alguém.
A Rita é um monte de outras coisas. Certo? Então, o paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Losango, já expliquei o que é. É o que tem 4 lados congruentes. Vocês entendem quando eu falo congruente? Congruente é o popular igual, tá? Congruente significa que as medidas são iguais, tá? As medidas são iguais. Tanto de ângulo quanto de lado. Certo? É popularmente conhecido como igual. E o que é um retângulo? O que é um retângulo? O que é um retângulo, galera? Isso aqui é um retângulo. Ah, mas é um retângulo e é um folheto de lanche. Isso aqui é um retângulo, não é? Olha, se não tivesse as bordas arredondadas, seria um retângulo. É uma figura com 4 ângulos de 90 graus. Perfeito. É um quadrilátero com 4 ângulos congruentes. E no caso, todos têm sempre 90 graus, porque os quadriláteros têm 360 graus, então 360 dividido por 4 é 90. Viu? Complementando o que a Sabrina falou, 360 graus dividido por 4 é igual a 90. Portanto, retângulo tem ângulo de 90 graus. Deu para entender essas definições? Isso aqui é um retângulo? Essa figura aqui é um retângulo? Não. Não? Mas os 4 ângulos são retos? Por que não é um retângulo? Isso aqui é um retângulo? Essa figurinha aí que eu busquei na Google é um retângulo? Vai, tem 4 ângulos retos? É um retângulo. Todo retângulo todo quadrado é retângulo. Mas nem todo retângulo é quadrado. Não é melhor falar, é lá polígono, Sabrina, Samara, tá? Eles têm que ser nem polígono, quadrilátero, tá? Um quadrilátero é um polígono de 4 lados. Um retângulo é um quadrilátero, certo? De 4 lados iguais. 4 ângulos iguais, congruentes. Não é bom falar congruente, mas não está errado. Retângulos tem 2 pares de lados iguais, mas aqui tem 4 lados iguais. É um retângulo, né, Rita? E o losango também tem 2 pares de lados iguais, Rita? O paralelogramo também tem 2 pares de lado igual, né? Olha aqui, ó. Esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Tem, ó, o BF e o DE são iguais e congruentes. O BD e o FE são congruentes. O paralelogramo tem um par da... Sabe o que você está confundindo, Rita? Você está confundindo uma propriedade do retângulo com a definição. A propriedade é uma característica que alguma coisa tem. Certo? A propriedade, por exemplo, de um quadrado ter 2 diagonais. Só que não é a exclusividade do quadrado. São a propriedade dele. Certo? Não confundo. Uma propriedade... Você manda a pessoa definir alguma coisa e a pessoa vai falando propriedade. Quadrado é o quadrilátero que possui 4 ângulos retos. Aí tá certo. Quadrado, o retângulo possui 2 diagonais, 4 vértices, 4 ângulos internos de 90 graus, 4 ângulos externos de 90 graus. O retângulo possui área, base vezes altura. Isso tudo você está falando propriedades que o retângulo tem. Você não está definindo mais. Essas são algumas propriedades, certo? Ok? Tá certo? Certo? Igual definir galinha como bota ovo. Galinha é aquele que bota ovo. E vaca é o que dá leite. Mas cachorro dá leite. Lagartixa bota ovo. Não posso falar que galinha é quem bota ovo. Tá certo. Galinha bota ovo. Mas não dá para definir. Ser humano dá leite, ótimo, mano. Eu lembrei que cachorro dá leite e o ser humano também dá leite. Entendeu?
Bom, vamos lá. Então, deu para entender essas definições? Agora, quadrado, ele tem, ao mesmo tempo, 4 lados. Otávio, a Mayara falou uma coisa muito boa aqui no chat. Então, cachorro é vaca? Então, do jeito que as pessoas raciocinam algumas coisas, cachorro é vaca. Tá? Quadrado tem 4 lados congruentes e 4 ângulos congruentes. Em outras palavras, quadrado é o quadrilátero regular. Você também concorda que o seguinte, um polígono, ele é losango e retângulo ao mesmo tempo. O que esse polígono é? Um polígono é ao mesmo tempo losango e retângulo. O que esse polígono é? Não, claro que é paralogramo, né? Um polígono que é retângulo e losango é um losango, sim. É um polígono, sim. É um quadrilátero, é uma figura 3D, sim. Eu estou perguntando um nome específico. Se ele é losango e é retângulo ao mesmo tempo, ele é quadrado. Você concorda? Oi, Clara Diniz, que bom que você está presente, saudade de você. E hoje o Pernambuco está em peso, né? A Heloísa, Beatriz, a Maria Emanuele, a outra menina de Pernambuco, a Alice, não vi ainda. Tá? Então deu para vocês entenderem que se for ao mesmo tempo losango e retângulo, é paralelogramo. Ana, sempre veio a Verônica Paparella, mas nunca veio nesse curso aqui. Tá? A Verônica Paparella é de Curitiba. Tá? Então, mas tem pessoas do Sul. A Bruna Romig é de Jaraguá do Sul. Tá? E é o que eu lembro que tá aí. Acho que só ela, que eu sei. Otávio, Oi. o Léo Sul, ele é do Rio de Janeiro ou ele é do Sul? Não, ele é do Rio de Janeiro. O Léo do Sul é só o nome, né, Léo? O Léo do Sul não é do Sul. Olha uma definição incorreta. O Léo do Sul não é do Sul. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tipo assim, o peixe martelo não é um martelo. Não adianta você querer pregar ele, certo? E o peixe boi, para piorar, não é nem peixe, nem boi, certo? O peixe boi é um cetáceo. E o peixe é uma classe, o boi é outra, certo? Então, é bem... Aí, a Alice está entrando. Acabei de falar da Alice. Acabei de falar de você, Alice. Certo? Pessoal, agora vamos representar isso aqui de forma esquemática, tá? Vamos representar de forma esquemática. Isso daqui são os quadriláteros. O mundo dos quadriláteros. Tá certo? Como é que chama essas bolinhas que eu faço? Como é que chama essas bolinhas? Tem um nome, é um objeto matemático. Como é que chama essas bolas? Vértice. Não, é as bolas. Vou desenhar uma bola. Eu vou desenhar aqui o mundo dos trapézios. Como é que chama esse diagrama? Diagrama de Venn. Aqui eu vou desenhar os paralelogramos. E dentro dos paralelogramos, eu vou fazer 3 que eu vou abreviar: os losangos, os retângulos, e o que é losango e retângulo ao mesmo tempo, o quadrado. Quadrado é a interseção de losango e retângulo. Isso aqui é um diagrama de Venn. Deu para entender esse esquema? Quadriláteros, Thiago. Depois você assiste o começo da aula, foi bem interessante. Tá? Quadriláteros, trapézios. Vocês conseguiram entender esse diagrama? Então, por exemplo, um quadrado, Sabrina, um quadrado é losango, é retângulo, é paralelogramo e é quadrilátero. Tá certo? Quadrado tá aqui, ó, nesse pedaço. Aqui estaria o retângulo. Aqui estaria o losango.
Tem gente que chama o losango de rombo, tá? Eles chamam de rombo. Tanto que, por exemplo, vocês já notaram que os adjetivos correspondentes às palavras nem sempre são normais. Por exemplo, de cachorro, canino. De gato, felino, não tem nada a ver com gato. De chuva, pluvial. De manhã, matutino. Certo? Quando você fala de losango, é romboide. Certo? De retângulo, retangular. De quadrado, quadrado. De losango, romboide. Se eu ouvir falar a palavra romboide, a palavra romboide tem a ver com losango, tá? Trapézio. Trapézio, esse aqui. Agora, tem quadriláteros que não cabem aqui, ó. Esse quadrilátero aqui, por exemplo, a pipa, tá? A pipa. Ou a seta. Elas não são nada disso, a seta. Esses são dois quadriláteros bem famosos. Oi. Você não pode falar que é uma pipa. As pipas podem ser exatamente como um quadrado. Não, mas existe essa definição de pipa, ó. E aqui um outro quadrilátero estranho, certo? Ó, esse quadrilátero aqui, ó, não é... Peraí que tem espaço com essa. Esse quadrilátero aqui, ó, esse quadrilátero aqui não tem nome, tá? Não, aqui ficou um trapézio. Deixa eu desenhar. Um quadrilátero sem nome. Convexos, né? Quadriláteros côncavo é não convexo. Tá? Então veja. Isso aqui é um quadrilátero sem nome. Concorda? Você tem quadriláteros, por exemplo. Esse aqui é um quadrilátero não convexo. Tem gente que chama de côncavo, mas não sei se esse nome é o mais adequado. Acho que é melhor não convexo. Concorda que essa coisa aqui, que parece um símbolo da Nike, é um quadrilátero? Concorda que isso aqui é um quadrilátero? Não tem 4 lados? É um quadrilátero. Tem 4 lados. Otávio, eu acho que o símbolo da Nike parece muito mais com um correto do que isso daí. Mas é porque é mais comprido, mas não deixa de ser um quadrilátero. Tem dois quadriláteros bem famosos, que é o kite e o dart. Eles são poucos falados no Brasil. Kite e dart. Vamos ver se eu consigo achar. Achei. Vamos ver se eu acho um mais bonito. Kite e dart. Esse daqui, tá? Esse é o kite e é o dart. Tá? O kite é esse primeiro. Não, contrário. Eu sempre confundo o kite e o dart. Um é pipa e o outro é seta. O que é seta em inglês? É kite ou dart? Me ajuda. Quem sabe? Um é pipa, outro é seta. Bom, é um dos dois. Isso aqui é a seta. A seta tem a seguinte característica. Esse lado aqui, vocês estão vendo o mouse? É congruente a esse daqui. Certo? E esse lado aqui é congruente a esse lado aqui. Então, esse é congruente a esse. E esse é congruente a esse. Aqui também. Esse é congruente a esse. E esse é congruente a esse. Essas figuras aqui chamam pipa e seta. Ok? Não é muito estudado, não, tá? Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse primeiro é o dart e esse é o kite, tá? Mas aqui no Brasil, eles não têm muito consenso sobre qual nome usar. Mas é o seguinte, tem a seguinte característica, eles têm que ter pares de lados congruentes, senão não é nem kite nem dart. Então, por exemplo, isso aqui não é uma seta, tá? Não é uma seta. Isso aqui não é uma pipa. Para ser pipa, tem que ter assim, ó, esse lado congruente a esse e esse lado aqui congruente a esse. Isso aqui é chamado de pipa. Ou kite.
Já, se tiver esse lado igual a esse, mas isso aqui é só um complemento, tá? Não vai cair em vestibular nenhum, tá? Essa aqui é a seta, que é o Dart. Tá certo? Ok? Tá ok? Beleza. Então vamos... Ah, tem uma coisa muito importante que eu não falei para vocês. Os trapézios também podem ser classificados, tá? Um trapézio que tem um ângulo reto, quem sabe o nome? Trapézio tem um ângulo reto. Como é que chama o trapézio de um ângulo reto? Tem caso 2, né? Tem um nome. Tem também um nome muito importante. Quem fez a Estolimpíada teve esse nome. Um trapézio que tem dois lados iguais. Como chama o trapézio? Trapézio retângulo. Então, o trapézio que tem um ângulo reto é chamado de trapézio retângulo. Um trapézio que tem dois lados iguais é chamado de trapézio isósceles. Ok? Ok. Agora, se você tiver isso, tem um triângulo isósceles, não tem? Que é o triângulo que tem dois lados iguais. Você também tem o trapézio isósceles. E também tem um trapézio que não tem os dois lados iguais, os lados são diferentes, é chamado trapézio escaleno. No caso, trapézio retângulo também é um trapézio escaleno. Certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um monte de propriedades que eu tenho que falar para vocês. Outra coisa. Existem 5 definições de paralelogramo. 5. Todas elas equivalem. Se você quiser ver as 5 definições de paralelogramo, 5. E você tem que provar que as 5 são uma igual à outra. Ou seja, todas elas são equivalentes. 5 definições equivalentes entre si. Você pode assistir o portal do OBMEP, a aula sobre quadriláteros, tá? Então, as 5 definições de quadriláteros, 2 a 2, todas são iguais, tá? Então, é interessante você pegar todas essas definições e analisar, demonstrar uma em função da outra. Isso é bem mais complicado. Outra coisa é analisar algumas propriedades angulares, as questões das diagonais. Vamos lá falar sobre diagonais, tá? Primeira coisa, vamos colocar aqui um paralelogramo. Vamos colocar aqui um retângulo. E vamos colocar aqui um losango. E vamos colocar aqui um quadrado. Esquece o trapézio, depois vocês pensam sobre ele. Quantas diagonais tem um quadrilátero? Quantas diagonais tem um quadrilátero? Duas. Duas, né? Duas diagonais. Uma das características do paralelogramo é que elas se cortam no meio, tá? E só nos paralelogramos que elas se cortam no meio. O que é se cortam no meio? As diagonais, na hora que elas se cortam, metade para trás, metade para frente, elas são iguais. E o trapézio? Trapézio não, né? Vamos pôr trapézio também. No trapézio, elas não se cortam no meio, tá? Estou usando uma linguagem popular, tá, pessoal? Não poderia ser nem ponto médio, teria que fazer uma definição melhor. Elas se cortam no meio, no ponto médio aqui, no losango? Não corta, né? Aqui esse lado é igual a esse segmento é igual a esse segmento é igual a esse. Aqui não, né? Esse é diferente desse e esse é diferente desse. Então, trapézio não, em todos os outros, check. Deu para entender?
essa propriedade? Sim. Seguinte, você pode definir um trapézio da seguinte maneira, um paralogramo. Paralogramo é um quadrilátero que as diagonais se cruzam no ponto médio, ou no meio, tá? Pode ser no meio também. Ponto médio fica mais bonitinho. Agora vamos analisar uma outra coisa, sobre se elas são perpendiculares. Num retângulo, as diagonais são perpendiculares? Num retângulo, as diagonais são perpendiculares? Elas formam um ângulo de 90 graus aqui, ó. Aqui formou um ângulo de 90 graus? Não, né? Concorda que não? Mas num losango, pode até formar, se o retângulo for losango, né? Ou seja, se ele for quadrado. Um losango, as diagonais são perpendiculares. No quadrado, obviamente, também, né? Todo quadrado é losango. Então, as diagonais são só perpendiculares no losango, tá? No trapézio até pode ser, tá? No trapézio, as diagonais podem ser perpendiculares. E o paralogramo, se for losango, as diagonais são perpendiculares. Tá certo? Ok? Tá. Agora, elas são congruentes, ou seja, as duas diagonais têm o mesmo tamanho? Fala para mim. Essa diagonal aqui tem o mesmo tamanho, pessoal? Presta atenção, isso é importante. Essa diagonal aqui, vocês entenderam? Essa diagonal aqui tem o mesmo tamanho que essa? Ninguém vai falar nada? Não é possível. Elas têm o mesmo tamanho? Tá travando? No meu aqui não parece estar travando. Elas têm o mesmo tamanho, essas duas diagonais? Essa diagonal aqui tem o mesmo tamanho que essa diagonal? Ah, tá travando, né? As diagonais são do mesmo tamanho? Não. Não são congruentes. Elas até vão ser congruentes, se for retângulo. Concorda que no retângulo as duas diagonais são do mesmo tamanho? E no quadrado, no losango, as diagonais têm o mesmo tamanho? No losango tem o mesmo tamanho as diagonais? Essa diagonal que está em pé aqui é do mesmo tamanho que essa que está deitada? Não, né? No quadrado, sim. Eu não vou colocar no trapézio, porque se o trapézio for isósceles, tem o mesmo tamanho. Se o trapézio for isósceles, as diagonais têm o mesmo tamanho. Se não, certo? Mentira. Tem que investigar se são congruentes. Se for isósceles, é congruente. Eu não sei se tem trapézio não isósceles com diagonal congruente. Eu acho que não, mas tem que pensar. Deu para entender essas propriedades das diagonais? Você sabe que diagonal não é o que é torto, né? Diagonal é que liga dois vértices não consecutivos, certo? Essa aula foi tão boa, né, no começo, os debates, que eu me enrolei e não expliquei para vocês coisas muito importantes sobre quadriláteros. Não vai dar para explicar, vai ficar para a plataforma, que está 4 semanas atrasadas, tá? Vai ficar as explicações adicionais na plataforma. Deve ficar mais um mês ainda enrolado, depois eu boto tudo em dia de uma vez. Quero explicar uma coisa para vocês. Tem várias propriedades. Deixa eu dar um exemplo, tá? Olha um exemplo. Não vai dar para falar isso nesse curso, tá? Não vai dar. Vai ficar para a plataforma. Olha essa questão aqui. No paralelogramo, qual propriedade que tem num paralelogramo os ângulos opostos? Que propriedade que tem os ângulos opostos no paralelogramo? Não.
É porque eu tô no hotel, né? Me ouvindo? Caiu a merda da internet. Eu acho que eles aqui. Ei, Vocês estão me ouvindo? só tá com delay. Vocês estão me ouvindo, Tá com pessoal? delay. Que caiu no outro computador. Não, então, não pode dar esse problema de internet, não. Voltou. Pessoal, peraí que eu tô tentando entender onde que eu tô aqui. Não é em aulas livres. É outro link. Aonde que tá? Ah, tô em besteira aqui. São congruentes. Pessoal, alguém consegue me mandar o chat lá no WhatsApp? Alguém consegue mandar o chat no WhatsApp? Quem entrou no comecinho da aula e consegue me mandar o chat? Eu não tô, peraí que eu não tô vendo o chat. Você manda, Lucas? Manda já lá no meu WhatsApp, porque eu perdi tudo. Sabe que é o problema? Olha pra você ver. Eu tô no hotel, o hotel já caiu, tá? Já caiu. Não, peraí. Peraí. Ângulos opostos do paralelogramo só vai ser 180 graus em uma situação. Quando só uma única situação que ângulos opostos de um quadrilátero, de um paralelogramo vai ser 180. Qual que é? Só uma situação. Quando que ângulos opostos somam 180 num paralelogramo? É óbvio, pessoal. Quando são quadrados, sim, mas mais genericamente, quando é o retângulo. Não, quando é o retângulo. O retângulo inscrito na circunferência, o retângulo, dá para escrever um retângulo de circunferência, certo? Mas é só quando é o retângulo, né? Você está confundindo. Você está falando de paralelogramo. Você está falando de quadrilátero. Isso aí é outra coisa, tá? Num paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Então, aqui teria que 2x menos 50 é igual a x mais 55. Agora, vamos supor que eu tivesse um y aqui, tá? Ângulos adjacentes são suplementares, tá? Ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares, ou seja, a soma deles é 180, tá? Num paralelogramo, ângulos opostos são sempre congruentes e ângulos adjacentes são sempre suplementares. Entenderam isso, pessoal? Não, tem que demonstrar, né? Eu não vou fazer demonstração dessa aula, como eu falei desde o começo, né? Não dá nem tempo. Ok? Dá para explicar de novo. Vamos fazer um desenho aqui, Sabrina. Vamos fazer. Pessoal, que eu vou ainda dar aula de demonstração, porque assim, no aprendizado da pessoa, ela primeiro entende os conceitos, é bem intuitivo isso, tá? Que esse ângulo é igual a esse. Depois a gente vai para a demonstração, tá? E a demonstração é muito importante, tá? É muito importante. Tá, tem que acabar 8h30, 6h30. Agora, esse ângulo aqui é o tanto que o outro falta para 180. Então, ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, enquanto os ângulos
É muito fácil demonstrar, tá, pessoal? Você demonstra usando o feixe de paralelas, tá? Usando alterno interno, alterno externo, é bem simples. Certo? Vai. São suplementares. Ok? Conseguiram entender isso? Bom, tem muito mais coisa para falar, tá? Vai ficar para a plataforma mesmo. Eixos de simetria, por exemplo, um quadrado eixo de simetria. O retângulo, eu vou colocar a forma de Portugal, tem dois ângulos, dois eixos de simetria. O losango tem dois eixos de simetria. Trapézio isósceles tem um eixo de simetria. Paralogramo não tem eixo de simetria, tá? Outra coisa, olha esse tipo de exercício aqui, tá? Essas figuras aqui são losangos, tá? Qual será que é a relação entre esse ângulo aqui e esse? Tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa diagonal aqui é bissetriz dos ângulos, no losango? Eu não entendi tua pergunta. Qualquer um dos dois pares? No paralogramo, sim. Veja. Sabia que num losango a diagonal é bissetriz? Num retângulo, não. Mas no losango a diagonal é bissetriz. Tá? Então, baseado nisso, ó, tentem depois pegar esse material e fazer alguns disso daqui. Tá bom? Tem muitas propriedades. Tá? Isso aqui eu já expliquei. Vocês concordam que um negócio desse pode cair num sistema de equação? Isso aqui não vai cair no sistema, mas pode vir a cair. Certo? Isso aqui pode vir a cair. Mas é fácil demonstrar aquilo que eu falei. Pode ser que caia no sistema de equação, tá? Aqui nenhum vai cair, mas pode. Eu consigo elaborar um exercício que você vai ter um sisteminha para resolver. Tá? Acho que aqui vai acontecer. Outra coisa, num trapézio, esse ângulo mais esse ângulo é 180. E esse ângulo mais esse ângulo é 180. Olha esse exercício aqui. Esse exercício, Rita, você que gosta de sistema, vai cair nesse sistema aqui, ó. A Rita aqui é fã de sistema de equação. E a soma desses dois é 180. E a soma daqueles dois é um 180. Tá? Aí o que você faz? Você resolve esse sistema, tá? Você resolve esse sistema, acha o valor de x e acha o valor de y. Ok? Vocês estão vendo que eu estou falando de aula de quadriláteros e aqui tem equação? Tem sistema de equação? Compreendido isso? Tem para resolver aquele exercício, você cai no sistema. É uma matemática interligada. Se você não aprendeu o sistema de equação, como você resolve esse tipo de exercício? Não resolve. Então, por isso que tem que praticar. Mas eu ainda não sei sistema. Olha, um aluno olímpico precisa saber o sistema, no máximo, no finalzinho do 7º ano. No máximo. Mentira. Um olímpico é bom saber no 5º ano. Agora, um aluno comum, que é aluno no sistema se dão 180. É os opostos que dão 180. Não dá para você falar nada sobre os ângulos adjacentes de um trapézio. Certo? Dá para você falar dos ângulos adjacentes de um paralogramo, de um trapézio não. Tá? Ok? Então, Renan, dá para aprender, é bom aprender antes, tá? Igual, por exemplo, o Vinícius está no 5º ano. O ideal é aprender sistema no ano que vem. A Mariana Lins sabe resolver sistema e ela está no 6º ano, tá? Agora, não tem cabimento o aluno chegar no 9º ano sem saber sistema, não pode, tá certo? Porque senão ele não dá conta de fazer nada, tá? Aqui também, ó, aqui vai cair no sistema. Esse mais esse
que esse mais esse igual a 180 e esse mais esse igual a 180. Aí cai no sistema e resolve. Tá bom? Ok? Podemos ir para outra frente? Podemos ir para outra frente? Então vou só interromper. Podemos. E recomeçar. Mas